Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um exemplo da análise de resposta em frequência com amplificador utilizando um TBJ. Então, aqui nós temos um circuito do nosso exemplo. Os capacitores de acoplamento são de 10 microfarads e o capacitor de desvio é de 100 micro. Nós temos um circuito em divisor de tensão. A resistência da fonte é de 500 ohms. Foi fornecido as capacitâncias parasitas para a cálculo de alta frequência. E a proposição é a seguinte: faça análise de resposta em frequência do amplificador abaixo, fornecendo os circuitos equivalentes de cada frequência de corte. Determine as frequências dominantes de baixa e de alta. Então vamos passar para a análise de corrente contínua. Então nós temos aqui o circuito equivalente corrente contínua, né? Os capacitores estão abertos, então pegamos apenas o circuito de polarização. Analisando se a gente pode utilizar o método aproximado, a gente pode verificar que pode. E aí nós vamos calcular a tensão na base, que dá 2,26 volts. A tensão no emissor é a tensão da base menos 0,7, 1,56 volts. E nós calculamos a corrente do emissor, dividindo a tensão do emissor pela resistência RE, e aí nós vamos ter 5,20 mA. A corrente de coletor é aproximadamente a corrente de emissor, 5,20 mA, e nós vamos calcular então o VCE. E nós temos que é VCC menos a queda em RC mais RE, que vai dar 5,13. Não era necessário calcular o VCE, a gente só calculou para ver se o ponto de operação está legal. É um valor bastante interessante para uma tensão de alimentação de 15 volts. E aí sim nós vamos calcular o que nós precisamos, que é o RE do modelo, 26 mV dividido por IE, que vai dar um valor de 5 ohms aproximadamente. E aí nós vamos fazer a análise alternada. Então, na análise alternada nós temos o modelo. O emissor está aterrado pelo capacitor de desvio. Ligando a base para o terra nós temos R1 em paralelo com R2. E ainda a fonte de alimentação de sinal. E do coletor para o terra nós temos o RC. E também a resistência da carga. Então, calculando a impedância de entrada, R1 em paralelo com R2 em paralelo com beta-RE, nós vamos ter um valor de 611,97 ohms. A impedância de saída é a impedância da resistência do coletor, que é 1,6 kΩ. Ganho sem carga, menos RC sobre RE do modelo, que vai dar menos 319,73. E ganho com carga, utilizando o divisor de tensão na carga e impedância de saída, nós vamos ter um ganho de menos 208,52, é um ganho compatível com um amplificador com TBJ com o emissor aterrado. E aí nós vamos calcular o capacitor, a frequência devido ao capacitor da base. Então nós temos o circuito de entrada, né? Impedância de entrada é R1 em paralelo com R2 com beta-RE, que vai dar 608,97, a gente já havia calculado. Utilizando a resistência da fonte mais a impedância de entrada e aí o capacitor da base, que é 10 microfarads, nós vamos ter uma frequência de corte devido ao capacitor da base de 14,31 Hz, né? E aí o nosso circuito equivalente para essa frequência de corte, né, nós vamos utilizar o valor do resistor, né, a soma do resistor da fonte mais a impedância de entrada, e o capacitor da base. Né? Na hora da prova posso utilizar esse circuito grande também como circuito equivalente, tá? Mas quem quiser utilizar pode utilizar esse circuito equivalente pequeno, onde eu tenho apenas a resistência e a capacitância utilizado no cálculo, tá? Só não pode confundir e trocar o posicionamento do resistor e emissor. Nós estamos calculando frequência de baixa, então é um filtro passa alta, ou seja, a saída está no resistor. E agora nós vamos para o capacitor de coletor, né? Então nós temos a impedância de saída ligada no capacitor de coletor e a carga, tá? Então a impedância de saída é o RC, 1,6K. Se eu somar com o valor da carga e o capacitor de coletor, que é 10 microfarads, nós vamos ter uma frequência de corte devido ao capacitor de coletor de 3,46 Hz. E o circuito equivalente, né? O capacitor de 10 micro, que é o capacitor de coletor, e a soma
da resistência da impedância de saída com a carga, que dá 4,6 kΩ. E agora nós vamos para o capacitor de emissor. O capacitor de emissor nós temos o RS', né, que é o R da fonte em paralelo com R1 e R2, que vai dar um valor de 434,43 ohms. E aí nós calculamos a resistência equivalente, né, que vai dar 7,70 ohms. Utilizando essa resistência equivalente e o capacitor de emissor, que é 100 microfarads, nós temos uma frequência de corte de 206,76 Hz. E o nosso circuito equivalente, né, utilizando os 100 microfarads e os 7,7 ohms, nós temos então um circuito devido ao capacitor de emissor. Agora, verificando então as frequências de alta. Frequência de alta devido ao circuito de entrada, né, nós temos um RTHI e o CI. O nosso RTHI é o paralelo das 4 resistências, né? Fonte, R1, R2 e beta RE. Então nós temos um valor de 275,17 ohms. O capacitor CMI, que é o capacitor base coletor que faz a ligação entre a entrada e a saída, vezes 1 menos o ganho AV. Então esse valor aqui dá um valor de 209. Então esse valor de capacitor, que era 10 picofarad, passa a ser 2,10 nanofarad, ou seja, aumentou bastante, né, 209 vezes maior. E aí o nosso capacitor de entrada, o CI, soma-se o CWI com CBE ao capacitor de Miller de entrada, e aí nós vamos ter 2,14 nanofarad. Isso faz com que a nossa frequência FHI seja de 269,87 kHz. E aí nós temos então o nosso circuito equivalente devido a essa frequência, né? 275,17 ohms e 2,14 nanofarad, tá? Também ressaltando que isso daqui é um circuito passa baixa, então a saída é no capacitor. Eu não posso inverter esses dois resistor e capacitor aqui, que senão o circuito está errado. Vamos então agora para o circuito de saída, né? Nós temos o RTHO e o CO. O RTHO é o paralelo do RC com RL, que vai nos dar um valor de 1,04 kΩ. CMO é agora 1 menos 1 sobre AV. Então, como esse ganho é muito alto, praticamente o valor de CBC é o valor de CMO, né? Era 10 picofarad e passou para 10,05 picofarad. Faz com que o nosso CO seja 18,05 picofarad. E o nosso HO é 8,45 MHz. E o nosso circuito equivalente é a resistência calculada, 1,04K, e o capacitor, que é 18,05 picofarad. E agora, pela nossa frequência de degeneração de beta, né, nós temos o circuito dado pelo pi híbrido, que é 1 sobre 2π beta RE, e a soma das capacitâncias CBE com CBC vai dar 4,24 MHz. E aí nós temos o circuito equivalente, né? Esse circuito equivalente é dado pelo resistor beta RE, 750,63 ohms, e a soma das resistências CBE com CBC, que dá 50 pico. Então agora nós só nos falta calcular as frequências dominantes, né? A frequência dominante de baixa é a maior delas, a frequência dominante de alta é a menor delas, né? Então, se eu pegar das frequências médias e for diminuindo a minha frequência, e a gente vai encontrar primeiro a maior das frequências, que no caso é a frequência devido ao capacitor de emissor, que é 206,76 Hz. Então, essa é a frequência dominante de baixo, o nosso FL, tá? E quando a gente faz o mesmo análise para alta, né, se a gente tiver nas frequências médias, subir a frequência, a primeira que eu vou encontrar é a frequência FHI, que é 269,87K. Essa é a frequência dominante de alta, né, é a menor delas. Então, o nosso FH é o FHI, que é 269,87K. Geralmente, isso sempre acontece, por quê? Por causa do capacitor de efeito Miller de entrada, como ele é multiplicado por 1 menos o ganho, ele acaba reduzindo bastante o valor da frequência de corte devido ao capacitor CI. Tá? Então, pessoal, esse é o nosso exemplo do bipolar. Tá? Até o nosso próximo encontro.